Paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Está sendo aberto mais um culto para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para que possamos fazer a primeira oração de agradecimento ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai maravilhoso, Pai bendito, estamos aqui reunidos para louvor, para engrandecer o Teu santo nome, Senhor, com o coração grato a Ti, ó Pai. Sabendo, ó Pai, que Tu vens ao nosso encontro, que Tu vens nos ensinar uma porção a mais a cada dia, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que Tu venha aceitar a nossa adoração, Senhor, que Tu venha aceitar, ó Pai, o culto que fazemos a Ti, Senhor, porque somos, ó Pai, Seus servos, Senhor. Nossa esperança é estar na Tua presença, Senhor amado. Obrigado pela rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, de escolhermos o melhor lugar que poderíamos estar, ó Pai, que é dentro da Sua casa, Senhor, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de pedir para o grupo de louvor um momento de adoração ao Senhor, né? E agradecimento por mais um dia de vida, né? Vamos nos colocar em pé, vamos abrir a nossa boca, vamos engrandecer o nome do Senhor através do louvor. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Quem crer que Deus tem um milagre na sua vida, que tudo pode transformar, basta você pedir a Ele e creia que o milagre está vindo sobre a tua casa nessa noite, amém? Adoremos. Oh, aleluia, Senhor. Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre ti, sendo liberadas sobre mim. Posso ver em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, oh, declare: tua morte, tua cruz, teu pano derramado no Calvário está selado, foi confirmado. Meu noivo hoje livre do pecado, vivo as promessas do milagre.
Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Aleluia. Creia que Deus tem um milagre na sua vida nessa noite. Aplauda o Senhor. Amém. Agora um momento de oferta e de dízimo, né? Uma maneira de nós adorarmos ao nosso Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem da Bíblia que em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então a gente tem que ter um comprometimento, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e vamos orar pelas ofertas e pelos dízimos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como Tu fizeste na minha vida, Senhor, eu Te peço que Tu venhas abençoar a vida aqui dos irmãos, Senhor, que Tu venhas transbordar a porção deles, ó Pai amado. Ó Deus amado, honra, Senhor, honra o sacrifício de cada irmão, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos no meio de uma pandemia e que tudo está difícil, mas nós sabemos que Tu estás conosco e onde Tu estás, Tu abençoas. Tu faz, Senhor, prosperar o Teu povo, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço desde já, ó Pai amado, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui fazendo, ó Pai, que a Tua palavra manda, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus, amém. Os irmãos, o Arthur vai passar pela igreja e está pegando ofertas, amém? A minha vida é do Mestre. Coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, declare. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Oh, Pai, entregamos nossa vida a Ti, Pai. Por isso, toma, Pai, toma nossa vida em Tuas mãos, Pai. Te agradecendo, Jesus. Cantamos. Render a Ti adoração e derramar Teu ser.
meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Declare, igreja, render a ti. Cante comigo. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidades contigo, ó Senhor. Oh, leva-me, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder. Oh, aleluia, Senhor, mais o teu poder. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém? Como diria o pastor Gouveia, obrigado. Obrigado. Bom, agora nós vamos para a parte, que nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Eu gostaria de estar chamando o presbítero Marcelo, que hoje vai conduzir a palavra, e vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, eu te peço nesse instante, ó Pai, que tu venhas usar o teu servo, ó Pai amado. Que tu venhas, ó Pai, usá-lo através da boca dele para falar ao teu povo, Senhor. Que tu venhas trazer, ó Pai, uma mensagem para nos ensinar, para nos aproximar mais e mais de ti, Senhor. Usa o teu servo, Senhor.
Oh Deus, e prepara o nosso coração para receber a mensagem, Senhor. E não apenas receber, mas praticá-la, que venha para transformar a nossa vida, para que possamos um dia, Senhor, encontrar a Tua face adorada, Senhor amado. Oh Pai amado, nos abençoa, Senhor, porque optamos em estar aqui na Tua casa, buscando a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu te peço, em nome de Seu Filho amado e meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus seja louvado. Podem se assentar. Quero cumprimentar você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre domínio próprio. Tá? Mês de novembro, a gente está vivendo a multiplicação no domínio próprio, né? E a gente teve várias mensagens esse mês. Deus usou os irmãos poderosamente. E uma das coisas que nós aprendemos nesse mês é que quem tem domínio próprio é livre, né? Foi uma das coisas que nós aprendemos. Quem tem domínio próprio é aquele que vive a liberdade que Cristo conquistou lá na cruz por nós. No entanto, aquele que não tem domínio próprio, ele vive debaixo da servidão de outro domínio. Ele vive debaixo da servidão do pecado, né? E é tão interessante que a gente vê lá em Gálatas 4, Paulo ele faz uma analogia ali com os filhos de Abraão. Ele fala que Abraão teve 2 filhos. Um dos filhos, ele era filho da serva. E o outro filho, ele era filho da livre. Olha como que Paulo ele faz essa analogia com Agar e com Sara. Uma escrava e outra livre. E ele diz assim, que o filho da serva, ele nasceu da carne. E o filho da livre, ele nasceu da promessa, fruto da promessa, né? Então, nós não temos como negociar, não tem jeito. Ou você é livre pelo Espírito Santo de Deus, ou você vai viver debaixo do domínio do pecado, né? É assim, não tem como negociar isso. Ou somos livres, tomamos posse da bênção que Cristo já conquistou por nós lá na cruz do Calvário, ou a gente vai se colocar debaixo do domínio do pecado, né? E Paulo ele vai mais além, lá em Gálatas 5, que é o tema dessa noite. Paulo fala lá em Gálatas 5,19 assim, que são 16 obras da carne. E ele abre esse leque que ele diz, e outras semelhante a essas, né? A saber, a prostituição, a bebedeira, a porfia, os ciúmes. Ele fala de 16 e abre esse leque para um monte de obras da carne. E aí no verso 21 ele diz assim, que quem pratica essas obras não herdarão o reino de Deus. E olha só, quando a gente volta de novo lá nos filhos de Agar e de Sara, Paulo diz assim, que o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Quem pratica obras da carne não herdará o reino de Deus. Aí no verso 22 ele fala do fruto do Espírito. Os 9 gomos do fruto do Espírito, né? Paz, alegria, paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. 9 frutos. E aí no verso 23, aí está a chave para nós. Contra essas coisas não há lei. Se não há lei, há liberdade. Se você tem o fruto do Espírito na sua vida, você é livre. As leis lá de Moisés, elas serviam para quê? Para mostrar o pecado do homem. Mostrar como o homem era pecador, como ele era carente de um redentor. Paulo diz que as leis, elas serviram de aio para que viesse a graça. Para que através de Jesus Cristo nós fôssemos abençoados e livres, né? Então, se não há lei, é liberdade. Agora, se a gente não toma posse dessa liberdade, nós nos colocamos debaixo do domínio do pecado. É isso? Eu queria te dizer mais uma coisinha antes da gente ler a palavra. Não se preocupe, a mensagem é curta,
Nós vamos acabar rápido, tá? Mas eu queria te dizer uma coisa. Quando nós temos a noção, temos a compreensão do porquê nós fomos criados, aí a gente entende porque é importante a gente ter domínio próprio. Quando eu sei o porquê que eu fui criado, porquê que Deus me formou, aí eu entendo a necessidade do domínio próprio. O que Paulo fala lá em Efésios 1:12? Que nós fomos feitos para louvor da glória de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos formou para louvor da glória dEle, para louvar a Ele. A minha passagem aqui na terra não tem outro motivo a não ser adorar o nome do Senhor. Mas quando eu não faço isso, eu me sujeito às obras da carne. Por isso é importante você ter domínio próprio, porque você tem um chamado na sua vida que é para adorar ao Senhor. Só que o diabo está o tempo todo fazendo com que você pratique as obras da carne e se afaste do teu Criador. Se afaste daquele que te formou, daquele que te colocou no mundo. Ele quer que você esteja debaixo do jugo do pecado, porque assim você não vai ter intimidade com Deus. Então por isso é importante a gente ter domínio próprio. Quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, aí eu entendo a necessidade de eu ter domínio nas minhas ações. Sejam elas em atitudes, sejam em pensamentos, sejam em palavras. Nós precisamos ter domínio próprio. Amém? Quando você olha assim um quadro, imagina um quadro bem bonito, né? A gente olha aquele quadro lindo, aquele quadro maravilhoso, e você olha, você fica admirado, né? O esmero daquele artista de ter feito aquele quadro, puxa vida, que quadro lindo. Aí você procura numa extremidade do quadro, você vê lá uma assinatura. Você vê lá a assinatura do autor. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor, quando te fez, Ele pôs a assinatura dEle em você. Ele colocou a assinatura dEle, Ele é meu. O Senhor falou assim, é meu, fui eu que fiz, é meu, eu que criei. É para o meu louvor, para a minha glória. Você que está em casa, o Senhor colocou a assinatura dEle em você. O diabo tenta fazer com que essa assinatura fique apagadinha, mas em nome de Jesus, nada vai impedir de que a assinatura do Senhor esteja bem evidente na tua vida. Porque Gênesis 1:26, o Senhor disse assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. O Senhor te deu inteligência igual Ele, capacidade de pensar, de raciocinar, de ver o que é certo e o que é errado. Diferente de toda outra criação, o Senhor nos deu capacidade de pensar, entender e raciocinar. E se afastar das obras da carne. E nos colocar debaixo da servidão do Pai. Para Ele e por Ele. Paulo disse lá em Colossenses, né? Que tudo foi feito por Deus e para Deus. Você foi feito por Deus e para Deus. Amém? E esse mês a gente ouviu falando de vários homens da fé, homens que tiveram domínio próprio, né? O pastor João falou de Abraão, né? Abraão ali na hora de entregar Isaac, ele teve domínio próprio, ele teve obediência, ele teve entendimento do que Deus estava fazendo, né? Gabriel falou de Josué, que se colocou nas mãos do Senhor, teve domínio próprio. Mas eu queria falar com vocês de dois personagens da Bíblia que é o contrário, eles vacilaram no domínio próprio. Em algum momento ali eles deram uma balançadinha, tá? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 em diante. E eu pediria a você se colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Lucas 15, versículo 11 em diante. Aqui na minha Bíblia diz que é a parábola do filho pródigo. Diz assim, e disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam,
e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se para o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando os servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matando-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aleluia. Senhor amado Pai, te louvo, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa e sermos agraciados com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Pai, traz o teu recado até nós, até, Senhor, os nossos corações, no nome santo de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Pode se sentar, irmãos, por favor. Bom, esse texto que nós lemos, na verdade, ele faz parte de uma única parábola, né? Aqui está falando a parábola do filho pródigo, mas ele é a terceira parte de uma parábola, né? Essa parábola, a primeira parte fala da ovelha perdida, aquela ovelha que se perdeu lá no campo, e que o bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai em busca dessa ovelha perdida. A segunda parte fala da dracma que a mulher perdeu dentro de casa, que ela chama suas amigas, acende a sua lamparina e vai lá e encontra aquela moeda que estava perdida. E a terceira parte é justamente essa que nós lemos, que fala do filho pródigo. Se a gente pensar em termos de parábola, Jesus, quando ele usava uma parábola, era uma história. Então ele usava aquela história, aquela parábola, para mexer com a imaginação da pessoa, dos ouvintes, para que a pessoa se colocasse naquela situação, ela se imaginasse naquela situação, e dentro daquela situação o Espírito Santo pudesse falar no coração dela, né? Então, a gente vê aqui uma história de um filho que chega no seu pai e pede a sua herança. Então, vamos pensar, esse filho chega no seu pai: pai, me dá minha herança, me dá a parte da herança, eu quero sair pelo mundo, eu vou viver a vida do meu jeito, né? Por favor, me dá a minha parte. Então, pensa bem, queridos, ninguém vai dormir à noite alegre com a sua vida, satisfeito com a sua vida, e no dia seguinte acorda de manhã cedo: eu não quero mais nada, está tudo ruim. As coisas não são assim. As coisas vão acontecendo gradativamente, aos pouquinhos. Então, o que foi acontecendo na vida daquele jovem é que as coisas foram acontecendo, né, na vida dele. As coisas foram penetrando na mente dele. É igual a história lá das raposinhas, lá de Cantares, né? As raposinhas, elas chegam na vinha, elas chegam sorrateiramente, ninguém percebe elas chegando. Elas vão chegando de mansinho, elas são pequenininhas, ninguém vê, e aí o que elas fazem? Elas vão comendo as flores. Então imagina uma plantação sem as flores. Se não tem flor, não tem fruto. Então elas chegam e vão comendo devagarinho as flores e vão acabando com aquela plantação.
Então, é a mesma coisa que foi acontecendo na vida daquele jovem. Devagarinho ele foi cansando daquela vida, ele foi permitindo que a mente dele fosse vendo outras coisas, a forma como outras pessoas viviam, e aquilo foi crescendo na mente dele, e ele foi perdendo o quê? O seu domínio próprio, a ponto dele não ter mais controle daquilo, e ele chegar no seu pai. E pior, ele ainda colocou o pai dele numa situação de vergonha. Porque imagina você pedir a herança para o seu pai em vida. Você chegar no seu pai e falar, eu quero a minha parte porque você não serve para mim, eu não quero estar com você, eu não me importo com você, eu não quero viver junto de você. É mais ou menos isso que aquele filho falou para aquele pai. Eu não me importo, eu não quero saber das suas coisas, não quero saber da sua fazenda, eu não vou te ajudar a cuidar dela. Foi isso que ele fez. Ele falou, não quero saber, me dá a minha parte, que eu quero viver a vida do meu jeito, do jeito que eu escolhi. Esse é um grande engano que acontece com a gente, quando a gente resolve viver a vida que nós escolhemos, que nós achamos que tem que ser. A gente vai perdendo domínio próprio. Aí as raposinhas, começam a minar a gente. E as raposinhas foram minando aquele jovem. E ele pegou a sua herança e foi viver sua vida. Saiu, e o que a Bíblia diz para nós? Chegou lá, ele viveu de qualquer jeito, ele foi para a bebedeira, obra da carne. Ele foi para a prostituição, obra da carne. Olha só a falta de domínio que aconteceu. Ele foi se entregando ao pecado. Não era outra coisa não, ele estava entregue ao pecado. Só que tem uma coisa, na hora de você ir para o pecado, vem uma fila atrás de você. Vamos, não é assim? Vem, aparece amigo de tudo quanto é lado para te levar para o caminho errado. Então, na hora que ele estava com dinheiro, todo mundo dando tapinha nas costas, vamos tomar uma, vamos lá, vamos, é assim. E assim foi acontecendo com aquele jovem, cheio de amigos, com dinheiro. Só que tem uma coisa, guarde esse princípio, quando você não tem domínio próprio, só tem prejuízo. Falta de domínio próprio dá prejuízo. Guarda isso na sua vida. Foi isso que aconteceu com aquele jovem. A falta de domínio próprio nele só trouxe prejuízo. Trouxe o prejuízo financeiro, porque ele perdeu tudo, ele gastou tudo. Aqueles amigos que estavam em volta dele ali, estavam só de olho no dinheiro dele, fez ele gastar tudo. Depois, ele perdeu a sua moral, sua vida espiritual. É só prejuízo, irmãos. Se você não tem domínio sobre a sua vida, se você não vê as obras da carne e diz não para ela, é só prejuízo na sua vida. A primeira coisa que você vai perder é a sua intimidade com Deus. Primeira coisa. Quando o pecado dominar a tua alma, você vai perder a sua intimidade com Deus, que foi conquistada muito caro lá na cruz. Não foi barato. Cristo pagou muito caro para nós. Então a gente não pode jogar fora assim por qualquer coisa, não. De forma alguma. Mas quando a gente não tem domínio próprio, a primeira coisa que a gente perde é a nossa intimidade com o Senhor, com o Pai, o nosso Criador, aquele que nos fez sua imagem e semelhança e pôs a assinatura dele em nós. A gente perde a intimidade com esse Pai amoroso. Mas falando em Pai amoroso, olha aquele Pai. Vê se não lembra o nosso Deus. Mesmo aquele filho falando para ele, não quero você, eu não quero estar com você. Ele falou, tá bom, tá aqui, vai, faz do seu jeito. Vai lá, é isso que você quer? Eu não vou te impedir, isso chama livre-arbítrio. É o que o Senhor nos deu, livre-arbítrio. É isso que você quer? Vai lá, faz do seu jeito. Mas aquele pai ficou ali, esperançoso, que um dia aquele filho ia voltar. E aí aquele filho está lá, perdeu tudo, gastou tudo, está humilhado, tendo que olhar para a comida dos porcos e sentir o desejo de comer aquela comida. Uma pessoa que tinha tudo na casa do pai, tinha tudo do bom e do melhor, tinha tudo à sua disposição. Agora ele precisava que alguém tivesse dó dele, alguém tivesse compaixão dele, alguém que olhasse para ele e sentisse assim piedade dele, para que lhe desse alguma coisa de comer. É isso que acontece com a gente. Quando a gente se afasta do Senhor, a gente se torna um cidadão que dá dó. A gente se torna uma pessoa que dá pena, porque não tem outra palavra para uma pessoa que não tem Deus na sua vida. É uma pessoa que merece pena, porque ela tem tudo, mas ela abre mão para levar uma vida de qualquer jeito. Isso aconteceu com aquele jovem.
Ele perdeu tudo, ele está ali, humilhado. As raposinhas conseguiram comer todas as flores, não tinha fruto nenhum mais para ele. Mas aí acontece uma coisa com ele, isso é o importante, ele se arrepende. Ele naquele momento, ele lembra da casa do pai dele. E às vezes quando a gente está lá, sabe, fazendo aquelas coisas que não deve fazer, está lá no meio de pessoas que não deve estar, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a hora que a gente está lá, a gente lembra, o que eu estou fazendo aqui? Eu não fui chamado para isso. Aqui nada adora o nome do meu pai. O que eu estou fazendo aqui? Aí a gente se arrepende. E aí ele se arrependeu. Ele teve uma atitude. Ele falou, não, para. Eu vou voltar para o meu pai e vou pedir perdão para ele. O que eu fiz com ele foi horrível. O que eu fiz com meu pai foi horrível. Eu vou lá e vou pedir perdão para o meu pai. E ele procura seu pai. E como é que aquele pai recebe ele, queridos? Aquele pai recebe assim, ó, braço aberto. Vem, estava te esperando. É Deus falando para nós, vem, eu estou te esperando. Você que está aí na sua casa, Deus está falando para você, vem que eu estou te esperando. Estou aqui, ó, te aguardando. Estou ansioso para te dar um abraço. Estou ansioso para mandar fazer roupas novas para você. Estou ansioso para ver o meu anel no seu dedo. Estou ansioso para ver você restaurado, transformado. Estou ansioso para te dar domínio próprio novamente, para que você não cair nessa cilada mais. Porque isso é cilada do diabo. O mundo parece ser muito bonito, muito agradável, maravilhoso. A gente se ilude com tanta beleza. Mas, na verdade, aquilo são engodos do diabo para nos destruir, para nos afastar do nosso Criador e nos afastar do motivo ao qual nós somos chamados e feitos, para louvor da glória de Deus. Essa é a situação de uma pessoa que perdeu o domínio próprio. Mas aí a gente tem um outro irmão. E talvez até a gente, quando vê esse outro irmão, lembra um pouquinho a gente. Porque a gente fala, não, peraí, eu não fiz nada disso, eu não fui lá no mundo fazer nada dessas coisas erradas, né? A gente olha o outro irmão e fala, eu acho que eu estou mais parecido com o segundo irmão. Porque como que é esse segundo irmão? Ele é aquela pessoa que ficou o tempo todo na fazenda do pai, cuidando dos negócios do pai, não foi gastar dinheiro à toa. E aí a gente fica pensando, eu venho na igreja, eu não falto nos cultos, eu não falto na consagração, eu não falto na escola bíblica, mas será que eu estou me alegrando com tudo que alegra o coração do Pai? Ou será que de vez em quando eu estou tentando abrir algumas exceções naquilo que agrada ao Pai? Será que às vezes eu não estou tentando achar uma brechinha na liberdade que Cristo me deu como pretexto para mim fazer alguma obra da carne? Será que de vez em quando eu não distrato um irmão? Porque o que aquele irmão fez? Ele distratou seu irmão estava ali arrependido. E às vezes a gente distrata o irmão, às vezes a gente se acha melhor do que ele, a gente acha que a gente sabe mais. Talvez a gente está mais parecido com esse segundo filho, porque a gente está todo dia na casa do pai, a gente está todo dia desfrutando da presença do pai, só que na hora que o pai se alegra, a gente não se alegra com ele. Na hora que o pai fala assim, ó, tá aqui, isso é o que me alegra, eu falo, mas isso não, não, essa parte não. Sabe, a gente fica querendo criar filtros dentro da palavra do Senhor. Aquilo serve para mim, aquilo não serve. Não, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Não. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. A gente tem que fazer o que agrada o Pai, não é o que agrada a gente. Aquele filho tinha que ter abraçado o pai, abraçado o seu irmão, falado, estou feliz com o Senhor, estou feliz com o meu irmão que está aqui. A gente tem que abraçar os irmãos que entram por aquela porta. A gente tem que abraçar e glorificar o Pai, porque mais um irmão entrou por aquela porta, mais uma pessoa está alcançando o reino de Deus, mais um agora é filho da livre, não é filho mais da escrava. A gente tem que se alegrar, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar feliz quando vê Deus usando a igreja, usando os irmãos, porque nós não somos melhor do que nenhum deles. E sabe de uma coisa? Essa não é uma palavra de exortação, não. Essa é uma palavra do Espírito Santo que está com todo amor falando para nós. Eu vou encher vocês com o meu Espírito.
Eu vou encher vocês de domínio próprio. Eu vou dar para vocês as ferramentas para vocês falar não para o pecado, para vocês falar não para a obra da carne, para vocês falar não para tudo aquilo que afasta a gente de Deus. Não é uma mensagem de exortação, não, queridos. É uma mensagem de amor, de um pai que quer o melhor para o seu filho, um pai que fica esperando ele entrar pelaquela porta para abraçar ele, fica esperando a gente todo dia, esperando a gente entrar pelaquela porta para ele nos abraçar. Aquele pai está todo dia nos aguardando, seja aqui, seja na nossa casa. Quantas vezes eu deixo de dobrar meu joelho para falar, pai, eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes eu saio da minha casa e esqueço de falar tchau, pai, daqui a pouco eu volto. Quantas vezes a gente não faz isso? Mas a gente está todo dia na casa do Senhor. A gente está na casa do Senhor e esquece de Deus. Talvez eu estou mais parecido com o segundo filho, que estou mais preocupado com fazer festa com os meus amigos do que me alegrar com Deus. Ah, queridos, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. A gente ter domínio próprio não é fácil. A gente vive num mundo que existe tanta coisa que nos atrai, tanta coisa que faz a gente desviar a nossa atenção para essas coisas. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos dar estratégias para a gente romper com essas amarras que faz com que a gente não caminhe, que a gente fique parado. Faça com que essas amarras caiam por terra e a gente possa servir o Senhor integralmente, de coração, totalmente, porque o que importa é o reino de Deus. O que importa é para que nós fomos feitos, para o que nós fomos criados, que é para o louvor do nosso Pai, do nosso Senhor. E quando eu estava lendo essa passagem, eu me recordei de uma história. E essa história dizia assim, que existia um jovem, ela lembra muito a passagem aqui do filho pródigo. Ela diz que existia um jovem, que ele morava numa aldeia. E essa aldeia, ela ficava numa margem de um rio. E toda noite esse jovem, ele ia lá e sentava na beira do rio, e ele ficava olhando do outro lado, uma cidade que existia do outro lado. E ele ficava admirado de ver as luzes, a beleza daquela cidade. Que coisa linda. E ele via as pessoas andando para lá e para cá. E todo dia ele ia lá e sentava à noite. E aquilo foi entrando na mente dele. E ele foi, eu quero ir lá. Eu quero viver aquilo. E ele falava com as pessoas ali da aldeia, eles falavam, não vai, lá é perigoso. Não vai, aquilo vai fazer mal para você, fica aqui é seu lugar, aqui você tem tudo, para que você vai lá? Mas ele foi deixando ser dominado por aquele desejo, por aquela vontade de ir lá, até que um dia ele falou, chega, agora eu vou. Aí ele entrou num barco, remou, atravessou o rio e foi lá. Ele chegou ali, e ele viu os barzinhos, ele viu as pessoas, tudo sorridente, tudo feliz. Aí ele foi, sentou numa mesa, aí já veio um, abraçou ele, como é que você está? Seja bem-vindo e tal, e ele foi ficando, e aí mulheres se ofereceu para ele, e ele se ofereceu para as mulheres, e ele começou a se envolver com aquilo ali, e aí veio um e ofereceu uma bebida, e ele tomou a bebida, ofereceram outra, ele tomou outra bebida, e quando ele se deu por conta, ele estava embriagado. Ele já estava embriagado, ele já tinha feito um monte de coisa que ele nem imaginava que ele seria capaz de fazer. Aí ele pensa assim, eu estou me destruindo aqui. Isso aqui está acabando comigo, eu não sou assim. Mesmo embriagado, ele ainda pensava, eu preciso ir embora daqui, eu preciso ir embora, e bate aquele desespero nele, ele sai dali trançando os pés. E ele lembra, meu barco está lá na beira do rio, eu vou entrar nele. Sabe, bateu arrependimento nele? Porque eu penso assim, queridos, arrependimento é para as coisas que já passaram. Você não tem que ter arrependimento do que está por vir. Não, você se arrepende do que já passou. Para frente você tem que esperar que é coisas que o Senhor vai fazer na tua vida. É isso que você tem que visualizar, coisas que o Senhor vai realizar em você. E aí ele lembrou do barco dele. Ele falou, vou lá para o meu barco. E foi lá, cambaleando, com muita dificuldade, ele entra naquele barco e ele começa a remar. Ele começa a remar, e era uma noite bem escura, estava assim, aquele breu, aquela névoa, e ele percebe que ele não chega de jeito nenhum do outro lado, ele não chega, e ele pensou assim, eu devo estar descendo o rio. Ele virou o barco do lado contrário, começou a remar, e nada, não chegava. Ele falou, agora eu estou subindo o rio,
Não, está errado. E endireitou o barco e começou a remar, e nada. Aí o dia começou a clarear, a brisa começou a bater no rosto dele, e ele começou a perceber o que estava acontecendo com ele. Ele começou a perceber que ele estava a noite inteirinha remando, sem sair do lugar. Ele não saiu do lugar, por um simples motivo: ele não soltou as amarras. E às vezes isso acontece com a gente, queridos. A gente tem até a vontade de fazer melhor, de nos entregar mais à obra, de apoiar mais a obra do Senhor, mas a gente quer largar aquelas coisas que a gente sente, né? Que está nos amarrando. E talvez o Espírito Santo, a brisa do Espírito Santo está passando aqui, ó, e está fazendo você lembrar de coisas que tem te impedido de crescer na obra, de crescer na presença do Senhor, crescer em graça, em autoridade. E o Senhor está mostrando para nós. Aí ele percebeu: eu preciso soltar as amarras. E talvez é isso que está precisando acontecer conosco nessa noite, para que a gente tenha domínio próprio. Talvez a gente precisa soltar as amarras, ter uma atitude igual aquele filho que se arrependeu e deu o passo. Talvez a gente precisa dar um passo. A gente sabe o que é que está nos impedindo. O Espírito Santo está falando com a gente. O Espírito Santo está tocando no meu coração, no seu coração. Está falando: falta aquilo. Falta parar de pensar naquelas coisas. Falta parar de falar aquelas coisas. Falta parar com a indisposição e pôr a mão no arado. O Espírito Santo está mostrando para nós. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se o Senhor trouxe essa palavra, porque existem corações que estão precisando ouvir isso, que você precisa soltar as amarras, em nome de Jesus, essa noite é a noite, para que essas amarras sejam quebradas, e que você viva a liberdade que Cristo conquistou para você lá na cruz, que você não viva mais debaixo do jugo do pecado, mas que você viva o domínio próprio, o domínio das suas ações, dos seus pensamentos. Assim o diabo não vai te escravizar mais. Ele não vai ditar mais as regras para você. Quem vai dizer para você qual é o caminho que você tem que seguir é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mostrar para a gente. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar no teu coração. E que você possa ter uma atitude de falar: eu vou abandonar tudo aquilo que tem me impedido de viver o melhor de Deus. Tudo aquilo que tem impedido de que eu seja realmente abençoado. E que eu possa refletir a glória do Senhor. As pessoas, quando olhar para nós, têm que ver a assinatura do Senhor em nós. Ela não tem que ver o Marcelo, mas ela tem que ver a assinatura de Deus no Marcelo. Paulo fala que importa é que eu tenha as marcas de Cristo. É as marcas de Cristo que importam em nós. Não é aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas aquilo que Deus tem para mim é o que importa. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar o pastor João para vir aqui na frente, para a gente poder fazer uma oração por você que está em casa, para que Deus te abençoe, que as amarras sejam quebradas e que você tenha domínio próprio, em nome de Jesus. Amém? Deus, aplausos ao Senhor, irmãos. Fiquemos em pé, irmãos, por favor. Uma alegria grande podermos estar aqui. Vamos conversar com Deus? Vamos lá? Curve tua cabeça, fique do jeito que você entender que pode ficar. Se lance para o Senhor. Nós tivemos uma palavra especial sobre domínio próprio. Pai querido, em nome de Jesus, dependemos de Ti, Pai. O Senhor é o nosso Deus, em Ti confiamos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor, Pai amado, trouxe através do presbítero Marcelo, Senhor, uma palavra aos nossos corações, nos mostrando, Senhor amado, formas que não te agradam, mas também nos mostrando, Senhor, situações que te agradam. Pai, nós queremos te ser agradáveis, Pai. Nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo continue agindo em nossas vidas, nos encha da Sua unção, nos encha da Sua presença, e que, Senhor, nenhum pontinho da nossa vida fique, meu Deus, ainda servo da escravidão, Pai, mas que realmente sejamos
livre, Senhor Santo. Ó meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa conduzir a vida de cada irmã, de cada irmão que está aqui presente, que está na sua casa cultuando. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e colocamos nossas vidas no Teu altar. Obrigado, Pai, por esta palavra de amor que o Senhor nos deu nessa noite. Por esta palavra, Senhor Santo, que veio preencher os nossos corações. Neste momento, Pai, oramos por cura, oramos por libertação, oramos, Senhor, para que haja um mover de libertação e cura, ó Senhor Santo, neste momento, sobre as vidas que estão inscritas nessa caixinha de pedidos de oração, sobre a Aninha, Senhor amado, que está se recuperando da cirurgia que fez hoje. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor poderoso, ó meu Pai, sobre a netinha da Cida, que carinhosamente ela se trata, Pai, que ela seja visitada por Ti de uma forma especial. Ó meu Deus amado, cada irmão, cada irmã, Pai Santo, que estamos em Tua presença, Pai, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem nos sustentado, que a Tua graça tem nos bastado. Ó Senhor amado, nós queremos Te pedir, ó meu Pai, que nós possamos ter nesta noite, neste momento, nesta oração, o mover da Tua graça em favor de cada irmã e de cada irmão. Pai, nós vamos sair agora da Tua casa, vamos para as nossas casas, nós vamos encerrar o nosso culto também para aqueles que estão cultuando em casa, mas nós Te pedimos, Pai, aceita a nossa oferta, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, a nossa entrega nas Tuas mãos, aceita, Senhor, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com toda a alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estamos encerrando o nosso culto de hoje, né? Queria estar lembrando os irmãos que nesse domingo, dia 29, temos algumas bênçãos. Como? Isso, estamos terminando Novembro Azul. Queria fazer um agradecimento ao Bruno pelo vídeo que ele gravou do Novembro Azul. Foi muito bom, não é? Muito bem feito, com aquele jaleco azul de enfermagem que ficou mais caracterizado, né? Ficou muito bom, uma bênção. E a semana que vem, na terça-feira, nós começamos os 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então as próximas 2 quartas-feiras estarão na campanha dos 12 dias. E já no dia 13, 12 dias termina no sábado, no dia 13, domingo, nós estaremos falando sobre a última posição nossa, que é o mês de dezembro, que é vivendo a multiplicação na ousadia. Nesse domingo agora, também já estaremos antecipando o mês de dezembro e pregando sobre vivendo a multiplicação na ousadia. Amém? Vamos embora, irmãos, algum recado mais? Sábado agora, você que está em casa, jovem, você que está aqui na igreja, 20 horas, 8 da noite, Núcleo dos Jovens, é uma programação muito especial, tem sido uma bênção e nós queremos te convidar para estar conosco, amém? Vamos lá? Presbíteros, por favor, venham para cá, venham para cá. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. A paz do Senhor, irmãos.